Olá, que bom estar de volta com você, desta feita para trabalharmos juntos em um novo tema, em um novo trimestre. Sempre é uma alegria ter você aqui conosco, nesse canal que já está se tornando conhecido por muitas pessoas e eu quero lhe dizer que é um privilégio estar com você e continuarmos juntos esse trabalho tão importante agora através de um novo endereço, através de uma nova maneira de chegar, mas o importante é chegar, o importante é estar com você. Divulgue isso para os seus irmãos, para os seus amigos e nesse trimestre estaremos trabalhando com rebelião e redenção. Qual é o tema desse trimestre? Simplesmente o tema desse trimestre é o grande conflito entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. Então nós vamos analisar episódios, incidentes, personagens e a sua relação deles com o grande conflito entre o bem e o mal. Algumas coisas muito boas, algumas coisas muito ruins que aconteceram, mas delas todas nós temos que tirar lição e, acima de tudo, buscar poder para estarmos do lado certo, o lado vencedor, o lado de Jesus. Então, eu quero começar com a lição de número 1, falando sobre a crise no céu. Como é que isso tudo começou? O tema dessa semana é como tudo começou, a narrativa da crise ocorrida no céu que deu origem ao grande conflito entre o bem e o mal, que é o que está hoje, de fato, em ação, em curso no mundo atual e que nos afeta em todos os sentidos. Então, o primeiro bloco da nossa lição desta semana, eu coloquei o título de A Narrativa da Crise. Por quê? Porque o autor da lição, baseado na Bíblia, é claro, ele coloca alguns itens para a gente estudar sobre como essa crise se desencadeou. Primeiro, ele narra, baseado em Ezequiel 28, 12 a 19, Isaías 14, 12 a 15, a rebelião de Lúcifer, que era um anjo de luz no céu, contra Deus, mas ele cria aqui um personagem chamado o Rei de Tiro. Na verdade, a narrativa do Rei de Tiro, que diz que ele era perfeito nos seus caminhos, é logicamente não aplicada somente a ele, porque ele não era perfeito nos seus caminhos, por uma série de razões, não é? Na verdade, a narrativa, ou seja, a descrição destes reis de Ezequiel e de Isaías, na verdade extrapolam reis humanos. Eles representam o próprio Satanás. Então, meu irmão, minha irmã, eles descrevem um ser perfeito, e este não era o caso dos reis daquela época. Não é verdade? Então a narrativa fala de orgulho, fala do desejo de ser igual ao próprio Deus. Aqui nós temos como embrião desse conflito o desejo de ser igual a Deus, o desejo de superioridade, o orgulho que surgiu no coração de Lúcifer. Nós não podemos, digamos assim, explicar isto, como isto surgiu, porque se explicássemos isso, estaríamos justificando o próprio mal. Não há explicação para isto. Vamos estudar isso durante toda a eternidade. A Bíblia chega a dizer que esse é o mistério da iniquidade, ou o mistério do pecado que surge aí, não é? A grande verdade é que a Bíblia não se demora muito nos detalhes de como isso surgiu, mas a Bíblia já fala dos efeitos da crise, que é justamente o segundo bloco da lição. O primeiro, fazer uma breve narrativa do que de fato aconteceu no céu, baseado em Isaías 14 e Ezequiel 28. Todavia, o segundo bloco fala dos efeitos da crise. O que houve então? Houve a expulsão de Lúcifer e seus anjos, conforme nós já lemos na própria Bíblia. Depois, a sua vinda para a terra, por escolha dele, tornando-se aqui o que ele se auto-intitulou o príncipe deste mundo, usurpando inclusive o domínio de Adão. O domínio da terra foi dado a Adão por Deus, quando ele deu nome aos animais, mostrou o seu domínio. E também o inimigo, agora a Bíblia diz que ele passou a rodear a terra e passear por ela. Essa é uma expressão lá do livro de Jó, que na verdade quer dizer que ele tinha domínio. Essa ideia de passear não é apenas um passeio, não é? Mas é a ideia de domínio. Aqui no sul do Brasil, existe uma expressão, não é? de
de passear pela fazenda ou coisa parecida, uma expressão que eu não recordo exatamente se é assim, mas é mais ou menos passear pela fazenda, visitar a fazenda. Essa é a ideia do dono visitando a fazenda, da ideia de domínio. Então, quando a Bíblia diz que o diabo ou Satanás passeava pela terra, rodeava a terra, lá do livro de Jó, está falando de que ele quer incluir aí domínio ou propriedade, não é? E o inimigo passou a perseguir os filhos de Deus, não é? Apocalipse 12, 7 a 9 diz, ai da terra, não é? E nós estamos sofrendo hoje as consequências desta raiva, deste ódio, desta inveja de Satanás. Então, os efeitos da crise foram os mais deletérios possíveis, dor, morte, sofrimento, tudo que nós já conhecemos, eu estou apenas aqui sintetizando. E então, o que é mais importante para o nosso aluno essa semana, é uma lição relativamente fácil, mas o mais importante para o nosso aluno são duas coisas finais, não é? O terceiro bloco seria aprender desta crise. O que nós aprendemos dessa crise na sua relação, nesse grande conflito que se começou entre o bem e o mal, começou no céu, veio para a terra, trouxe a morte, trouxe o sofrimento, trouxe tudo isso que nós conhecemos hoje. Em primeiro lugar, eu coloquei aqui a letra A, deve aparecer na sua tela. Nós não podemos explicar a origem do mal, nós temos apenas que admitir que ele existe. Muitos tentam negá-lo, muitos tentam dizer o diabo não existe, mas, por favor, quando você olha para este mundo, quando você olha até para pessoas que convivem com você, você percebe que o diabo existe, não é verdade? Então, nós não podemos explicar a origem do mal, mas temos que admitir que ele existe. Segundo ponto, letra B, não precisamos temer o mal. Jesus disse, não temas, eu venci o mundo. Se de um lado o mal é real, o diabo é real, estamos numa guerra, nós estamos do lado certo. Jesus disse, não temais, eu venci. Ele já venceu na cruz, ele já venceu na tumba de Arimateia e ele voltará para nos buscar. Terceiro e último ponto desta sessão é, nós temos uma nuvem de testemunhas, a Bíblia usa essa expressão. E essas testemunhas quem são? São testemunhas que falam de que Deus é amor e ele quer nos salvar. Cada história bíblica, e nós veremos isso no decorrer das 13 lições. Vamos analisar a vida de pessoas, pessoas que tiveram dificuldades, mas pessoas que foram amadas por Deus e que no meio desse tiroteio entre o bem e o mal, elas foram vencedoras porque escolheram o lado certo. Então, é a nossa nuvem de testemunhas do Evangelho de Jesus Cristo. E para concluir, duas perguntinhas para você quebrar a cabeça e discutir ali com seus alunos. Primeiro, alguns dizem que o diabo não existe. O que você responderia para eles sobre isto? Eu não vou dar a resposta, você vai discutir com seus alunos. Vamos tornar a lição prática e missionária também, porque aí as pessoas vão ter uma ocasião para até testemunhar durante a semana sobre esses assuntos. Segunda perguntinha, se a primeira não bastar, se o tempo não for suficiente, a segunda é, o que devemos temer mais? As ações do inimigo ou a nossa falta de comunhão ou entrega a Deus? Porque às vezes a gente está muito preocupado com o que o diabo pode nos fazer, temos medo. Será que o nosso medo deveria ser das ações do diabo contra nós? Ou o nosso medo deveria ser daquilo que Deus está fazendo, pode fazer na nossa vida, quando nós temos uma íntima comunhão com Ele? Pense nisso, a gente se reencontra aqui.